Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a carteira aberta de investimentos aqui do canal, onde eu aplico o método que é discutido no canal, de forma que você pode acompanhar compras, vendas de ações, aumento de posições, de maneira que são empresas consistentes, resilientes e que nos retornam com dividendos. E esses dividendos, em algum momento do tempo, eles vão superar o conjunto das nossas despesas, dando-nos a independência financeira. Em particular, hoje eu vou falar sobre o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, que hoje, dia 14 de maio de 2024, fez a apresentação dos resultados para o primeiro trimestre de 2024, que foram divulgados no dia de ontem. E nós fizemos um vídeo discutindo esse assunto, que eu vou deixar no final, para você saber as razões. Mas o mercado, ao olhar para a IRB, parece não ter gostado muito. E as ações, elas acabaram caindo bastante até. Será que essas ações, elas estão se oferecendo? Veja que, não necessariamente no dia de ontem, mas já voltando ao dia de ontem, dia 13 de maio de 2024, tinha uma ordem nossa, mas uma ordem antiga, ela é do dia 8 de maio de 2024, ela foi executada ontem às 14 horas e 45 minutos aproximadamente, onde nós tínhamos essa ordem para comprar 26 ações do IRB a R$ 38,50. Mas no dia de hoje também colocamos uma ação, então dia 14 de 5, foi executada aqui bem cedo da manhã, 10 horas e 15 minutos aproximadamente, uma ordem para a compra de 66 ações a R$ 37,50, quando nós notamos que o IRB estava caindo um pouco mais. No entanto, essa compra ainda ocorre antes da apresentação dos resultados da teleconferência. Depois disso, agora são 2h15 da tarde mais ou menos, a ação já vai a R$ 36,49, caiu um pouco mais, e no dia de hoje cai um pouco mais de 3%. Se você acompanha o canal, você sabe que a primeira coisa que fazemos é exatamente o registro das compras. Então, tanto no dia 13 quanto no dia 14, compramos no dia 13 26 ações assim, a R$ 38,50 e depois compramos mais 66 ações a R$ 37,50, aumentando a nossa posição em 92 ações. Depois do registro da compra, nós passamos então a olhar para o preço das ações, já corrigidos depois de que houve o grupamento. Então são esses valores, e se você prestar atenção, na média, a companhia ela veio pagando aqui R$ 9,26, esse que está aqui em cima, mas é puramente teórico esse valor, porque a gente não tem a precisão justamente por conta da perda do tempo em que a companhia deixou de pagar proventos, que foram os anos de 21, 22 e 23. Mas é interessante que o preço teto, então, se considerasse esses R$ 9,26 de proventos, o preço teto ficaria em R$ 154. Isso porque a gente precisa entender que antes que houvesse o grupamento, que mais ou menos fica por essa data aqui, você vai ver que nós chegamos a comprar a ação por 73 centavos. E depois, quando houve o grupamento, a ação já estava lá, passou para 28. Então, se tem esse grupamento, significa que os proventos que foram pagos no passado precisam ser multiplicados por 30, né, que foi o fator de grupamento que aconteceu. Então, a gente usa um preço teto teórico que faz uma média do passado, que fica ali em R$ 51,45. No entanto, nós também precisamos olhar para frente. Então, com os dados que nós fizemos na apresentação, que mostra o desempenho do IRB no primeiro trimestre de 2024, nós podemos estimar aqui que talvez o IRB chegue ao final de 2024 com uma receita de 5,7 bi, o que nos favoreceria um lucro líquido de 588 milhões. Isso que aqui já está descontado o prejuízo acumulado que o IRB trouxe dos anos passados.
aqui de novo é só uma teoria. Eu estabeleci um payout estatutário de 25%. Se isso se confirma, acontece que o IRB tem condições do pagamento de R$ 1,79 por ação. Só que tem um detalhe aqui. Por que o IRB não vai pagar isso? Depois, assistindo a apresentação, o comentário do presidente foi o seguinte, é que para suprir lá atrás os prejuízos, se utilizou praticamente toda a reserva de lucros, que é assim que se vai cobrir os prejuízos, depois se vai buscar outros ativos. Se pode se desfazer de ativos e se pode buscar outros valores no mercado, principalmente no mercado financeiro. Mais ou menos é assim que se faz. Então, o IRB precisa repor sua reserva de lucro e, consequentemente, não tem como pagar proventos. Tanto que ele inicialmente tinha mencionado o ano de 2025, mas eu acredito que isso aí só vai acontecer no ano de 2026. Pelo menos a percepção que eu tenho. Mas é importante a gente trabalhar com esses valores. Veja que se nós pegarmos esse R$ 1,79 e dividirmos por 6%, e por que 6%? É o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Nós vamos ter um preço teto aqui, quando nós olhamos para o futuro, de R$ 29,79. O que quer dizer isso? Esse é o limite do que nós pagamos pela ação, desde que, ao nos a companhia nos pagar proventos, chegando no mínimo nos 6%, vai chegar naqueles 1,79. Então, para dar 1,79, no máximo a gente paga R$ 29,79. E todos os valores que nós computamos naquela nossa tabela de indicadores fundamentalistas, eles são trazidos para cá. Tem todos os dados aqui e vai nos mostrar por que o preço teto aqui em R$ 29,80. Nós pagamos aqui a 37. Está abaixo quando nós olhamos para o passado, no entanto, veja que está acima quando nós olhamos para a nossa projeção. E logo em seguida eu já vou começar a falar de novo sobre o preço. Porque agora veio o racional, o que estava na nossa cabeça no instante em que nós fizemos a compra. Porque a gente precisa registrar as compras e dizer assim, olha, lá atrás, no passado, eu pensava desse jeito. Então eu parto aqui do patrimônio líquido já apurado, do IRB de 4,4 bilhões. O preço teto que eu paguei, o último que eu paguei, R$ 37,50. Veja que se eu pegar o valor patrimonial por ação, ou seja, pegar o patrimônio líquido e dividir pelo número de ações, eu vou ter um valor patrimonial por ação em R$ 54,18. Esse número aqui é importante, porque significa o que vale cada ação do IRB em função do seu patrimônio líquido. E veja, patrimônio líquido. Se numa situação grave precisar se desfazer, então pode ir na direção desse valor do patrimônio líquido. E se eu pegar o preço da ação, R$ 37,50, e dividir pelo valor patrimonial por ação, R$ 54,18, eu vou chegar a 0,69. E aqui, para fins do método do canal, quando está abaixo de 1, nós entendemos duas coisas. Primeiro, o preço da ação pode realmente estar barato. E 2, o lucro é muito baixo de investir nessa ação. Já pegando o preço da ação e dividido pelo lucro líquido por ação, em 5,24, se confirmado esse lucro líquido lá no final do exercício, então, comprando a R$ 37,50 em função do lucro líquido, nós teremos de volta aí aproximadamente 5 anos e 3 meses. E ainda é possível, por conta do valor que nós estimamos para os proventos a serem pagos, ou seja, esse R$ 1,79, nós temos pelo preço que pagamos pela ação, nós teremos um dividend yield de 4,77. Ele está abaixo, inclusive, daqueles 6% que nós procuramos. Então podemos registrar todos esses dados que farão parte do nosso racional. Então aqui estão as duas compras dos dias 13 e 14. Primeiro compramos a R$ 38,50, depois a R$ 37,50. Compramos inicialmente 26, depois 66 ações, totalizando 92 ações. Então veja que nós colocamos aqui o dividend yield, quando era para a 37,50 e depois 38,50, praticamente o mesmo. Tanto o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, quanto o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, eles ficam registrados aqui.
e o preço teto. Aí você pode perguntar, tá, mas então por que eu comprei acima do preço teto? Que na realidade, esse preço teto piorado, ele é um preço teto que leva em consideração a ideia de que nos últimos 3 anos, primeiro, não foram pagos proventos. Depois nós tivemos um grupamento de ação e a companhia veio fechando com muita frequência no prejuízo. O que significa isso? Que quando nós começamos a comprar a ação, lá quando ela estava valendo em centavos, a ação do IRB chegou a custar mais de R$30. E nós compramos ela a centavos. Então esse preço está muito descolado do que é o potencial da empresa. Tão logo ela comece a dar resultados como esse, resultados de lucro, tão logo ela sinalize a possibilidade de pagamento de proventos, você vai ver que ela vai saltar muito rápido, em 3 vezes, que é mais ou menos o preço que eu acho que ela poderia estar ali, R$3, R$13,50, antes do grupamento. É a visão que pelo menos eu estou tendo. Então hoje considerar tanto esse dividend yield, esse preço, seria muito descolado do que é o potencial da ação, agora que essa equipe que hoje está lá está colocando a empresa nos eixos. Então por isso que, a meu ver, é de fato uma boa compra. E por fim, eu faço o registro aqui na minha tabela de metas. Veja que para o IRB eu tinha uma meta de 1.200, já estou a 1.206 ações e passei 0,5% da meta. Aqui tem um detalhe que é interessante, que você precisa perceber. Veja que tem uma linha aqui mais escura, uma linha mais preta. Na verdade ela é mais grossa. E abaixo dessa linha tem 2 empresas que eu considero não empresas de dividendos, mas empresas de oportunidade. Tanto a AS Brasil quanto o IRB. São empresas que não estão dando seu resultado nesse momento e que acabaram ficando muito desvalorizadas. O IRB mais desvalorizado ainda do que a AS Brasil. Então, eles ficam ali embaixo e se você for ver aqui, eu nem considero a hipótese de que elas venham, essas empresas, a me pagar provento nenhum. Então elas não vão influenciar na minha intenção de receberem proventos mensais, 3.759 aproximadamente, e não vão influenciar aqui nesse conjunto de proventos que eu recebo anualmente. Se acontecer, melhor. O IRB é uma empresa que eu não enxergo ela da mesma forma que o mercado está enxergando. Ele viu os resultados e já descontou a empresa. Eu acredito que está reputando muito a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, aqui, né, no Rio Grande do Sul. No entanto, tem um comentário do presidente da companhia durante a teleconferência de resultados e ele mesmo diz: o impacto do Rio Grande do Sul no IRB vai ser ínfimo. Eu vou trazer essas informações no próximo vídeo que eu fizer sobre o Instituto de Resseguros do Brasil. Ainda olho para ela e vejo uma grande oportunidade, mas isso é a minha visão. Eu conto com o seu comentário para você expor a sua, para que a gente possa dividir esse conjunto de informações e chegar numa conclusão aí que seja mais ou menos a média de pensar. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.